E se eu te dissesse que um castelo esquecido pelo tempo poderia se transformar em um dos hotéis mais luxuosos do mundo? Parece impossível, né? Mas olha só, durante décadas, esse lugar foi deixado para trás. As paredes começaram a rachar, o teto cedeu em vários pontos e os corredores, antes cheios de vida, viraram apenas ecos de um passado distante. O vento atravessava as janelas quebradas, como se estivesse contando histórias. Histórias de festas grandiosas, de moradores misteriosos e de um tempo em que aquele castelo era símbolo de poder. Mas então, tudo acabou. Ou pelo menos foi o que todo mundo pensou. Porque no meio desse abandono, alguém enxergou algo que ninguém mais conseguia ver. Não eram apenas ruínas, era uma oportunidade. Agora pensa comigo. Quanto tempo, dinheiro e visão seriam necessários para transformar um lugar praticamente destruído em um hotel de luxo digno de reis? E mais importante, será que dá para modernizar um castelo sem apagar a história dele? É exatamente isso que você vai descobrir hoje. Mas antes da gente abrir as portas desse lugar incrível, já deixa o like e se inscreve no canal, porque histórias como essa, de transformação, mistério e renascimento, você não encontra em qualquer lugar. Nos próximos minutos, você vai acompanhar cada etapa dessa jornada absurda, desde o abandono completo até o renascimento de um dos lugares mais impressionantes que você já viu. E acredite, o que esse castelo se tornou vai te surpreender.
E se eu te dissesse que o castelo mais famoso do terror nunca foi exatamente o que você imagina? Quando você ouve falar em Drácula, provavelmente pensa em um castelo sombrio, isolado no topo de uma montanha, coberto por neblina, com janelas escuras que parecem esconder algo ou alguém. Mas e se esse lugar existir de verdade? E mais, e se ele ainda estiver lá, até hoje? Antes da gente entrar nessa história que mistura realidade, mito e um toque de medo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que você vai descobrir aqui não é contado da forma que você está acostumado. Agora, apaga a luz e presta atenção. Porque essa história começa muito antes do Drácula existir. No coração da Transilvânia, cercado por montanhas densas e florestas que parecem não ter fim, existe um castelo que atravessou séculos e acumulou histórias suficientes para alimentar qualquer lenda. Construído no século XIV, ele não nasceu como cenário de terror. Na verdade, sua função era bem prática: proteger uma rota estratégica contra invasões. Era uma fortaleza, um ponto de vigilância, um símbolo de defesa. Mas o tempo transforma tudo. Décadas viraram séculos, e o castelo viu guerras, mudanças de poder e momentos de glória e decadência. Até que muito tempo depois, um escritor mudou tudo. Sem nunca ter pisado ali, ele criou uma das histórias mais famosas de todos os tempos. Um vampiro. Imortal. Sombrio. E com um castelo assustadoramente parecido com esse. A partir daí, a associação foi inevitável. Mesmo sem provas concretas, o castelo passou a ser conhecido como o Lar do Drácula. Mas aqui está o detalhe que pouca gente sabe. O personagem foi inspirado em uma figura real. Um governante conhecido por sua crueldade extrema. Um homem que entrou para a história não como um mito, mas como alguém de verdade. E ainda assim, não há evidências de que ele tenha vivido naquele castelo. Estranho, não? Mas às vezes, a verdade não precisa ser exata para se tornar poderosa. Com o passar do tempo, o castelo deixou de ser uma fortaleza ativa. Ele mudou de função, mudou de donos, e em alguns momentos foi deixado de lado, quase esquecido. Agora imagina esse lugar, vazio. Sem turistas, sem luz, sem vozes. Apenas o som do vento passando pelos corredores antigos, portas rangendo, sombras se movendo com a luz da lua. Foi nesse período que as histórias começaram a crescer ainda mais. Relatos de presenças, sensações estranhas, passos onde não havia ninguém. Claro, nada comprovado. Mas quando um lugar carrega tanta história, a mente humana preenche o resto. E então, algo mudou. O castelo foi restaurado, cuidado, preservado. Hoje, ele está longe de ser abandonado. Na verdade, é um dos destinos mais visitados da região. Milhares de pessoas passam por lá todos os anos. Mas não apenas pela arquitetura, nem só pela história. Elas vão por causa da sensação, por causa do mistério, por causa da dúvida. Por dentro, o castelo revela um contraste curioso. Salas organizadas, objetos históricos, ambientes que contam a verdadeira história do lugar. Mas ainda assim, o clima permanece. Os corredores continuam estreitos, as escadas continuam escondidas, e a iluminação, muitas vezes, não ajuda. Existe algo ali que não pode ser totalmente explicado. E talvez nem precise, porque no final, esse castelo não é apenas sobre Drácula, é sobre como histórias nascem, sobre como o medo e a imaginação conseguem transformar pedra, madeira e silêncio em algo muito maior, algo que atravessa gerações, algo que continua vivo, mesmo séculos depois. Agora me diz, se você tivesse a chance de passar uma noite nesse castelo, com tudo apagado, sem ninguém por perto, você ficaria? Ou algumas histórias são melhores deixadas no escuro?